Nova FM 87.9. Jornalismo Nova FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, quarta-feira, dia 1º de agosto, Dia Nacional do Selo. Às 8h01 está no ar mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias. Edição desta quinta-feira que recebe Marcelo Pinheiro, da Alfa Contabilidade. Marcelo, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem, também participa conosco desta edição do Manhã de Notícias Desirê Pinheiro, também integrante da Alfa Contabilidade. Desirê, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, Bruno, prazer a todos. Muito bem, participa também conosco aqui para fechar nossa equipe desta quarta-feira, Alessandro Gonçalves, ele que é diretor executivo da Nature RH. Alessandro, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Alessandro que chegou aqui agora há poucos minutos aqui na Rádio Nova FM. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também. Muito bem, nos trabalhos técnicos temos Neno Alvarez, sempre lembrando que você pode ouvir não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM no 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente no seu celular. É só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS. Além disso, você tem mais uma oportunidade aí de acompanhar o Manhã de Notícias pelo Facebook, assistindo a nossa live que já está no ar. O endereço é facebook.com/novafmsv. Quem nos assiste neste momento vê aqui à minha direita, conferindo as notícias pelo celular, Neno Alvarez. Eu aqui de costas, na sequência, Alessandro Gonçalves, Marcelo Pinheiro e Desirê Pinheiro. Você também pode participar conosco desta edição do Manhã de Notícias via WhatsApp, mandando o seu bom dia, o seu recado, a sua pergunta para o número 13991214342, 13991214342. Agora, 8h03. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera neste momento, com 6 embarcações. O clima de chuva, o tempo previsto de embarque para o lado de Santos é de 15 minutos. Já em Guarujá, o tempo é um pouquinho maior, 20 minutos para a previsão de embarque. Já a travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá operando neste momento com uma embarcação, clima também de chuva. Tempo previsto de embarque para ambos os lados é de 30 minutos. Já a travessia de barcas entre Santos e Vicente Carvalho operando com 3 embarcações. O clima de garoa, o tempo previsto de embarque tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Vicente de Carvalho é de 12 minutos. Agora 8h04. Estradas. E a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que na rodovia dos Imigrantes há tráfego intenso sentido São Paulo, do quilômetro 62 ao quilômetro 40. Caminhões e carretas com destino a São Paulo, obrigatório trecho de serra pela via Anchieta. Já do quilômetro 16 ao quilômetro 14, outro ponto de lentidão na rodovia dos Imigrantes devido ao excesso de veículos. Na rodovia Anchieta, também a lentidão do quilômetro 13 ao quilômetro 10, sentido São Paulo, também devido ao excesso de veículos. Informando também que a interligação do Planalto, do quilômetro 1 ao quilômetro 8 na Imigrantes e do quilômetro 8 ao quilômetro 1 na Anchieta, está interditado devido à neblina. Nos demais pontos do sistema Anchieta Imigrantes, tráfego fluindo normalmente na manhã desta quarta-feira, agora 8h05. Vamos abrir aqui os nossos debates no Manhã de Notícias com uma notícia de conteúdo nacional, mas que afeta aí ao bolso de todos, que é a questão do desconto dos 46 centavos no diesel, que segundo o governo será mantido até o dia 31 de dezembro. A informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Apesar disso, Padilha admitiu que na prática o preço do diesel pode aumentar dependendo da variação no preço do mercado internacional
nos próximos meses. Vamos começar aqui com o Alessandro. Alessandro, desde a greve dos caminhoneiros, que o governo tomou algumas medidas, mas muitas têm sido paliativas, e fica aí esse risco, esses 46 centavos, por exemplo, aí que o governo vai estar subsidiando até dezembro, mas fica o risco de, a partir do próximo ano, com o novo governo, voltarmos a ter novas greves, né, dos caminhoneiros nesse sentido. É verdade, Pedro. Isso, na verdade, desde o início, né, nós sabemos o impacto que isso causou na nossa economia, na verdade, em âmbito nacional. Foi realmente um grande problema e desde o início foi colocada essa solução como uma solução que realmente é paliativa. Primeiro porque ele pegou recursos de outros orçamentos para poder compor essa solução, que começou já com data de fim, né? Uma data já prévia de término, né? Realmente fica aí um grande impasse, né? Hoje, para nós que somos empresários e sabemos efetivamente aí o custo que nós temos para poder manter realmente fluindo e tocando os nossos negócios, fica realmente um grande impasse, principalmente num período tão sério agora, que é ano eleitoral, e aí a gente está realmente ansioso para verificar esse impacto que vai ser, né? De verdade, eu acho que, principalmente dentro da minha área, trabalho nessa área de recursos humanos, a gente vem vindo aí com um período de grande processo de recessão de emprego. Isso só contribui para gerar mais insegurança, né, dos investidores, dos empresários, que também tem no combustível um custo muito alto para suas operações, né? Vai ser um trabalho duro aí dos nossos governantes para poder realmente trazer uma solução que traga equilíbrio, traga tranquilidade para essa classe que está toda hora investindo, que somos nós os empresários também, né? Agora, Marcelo, apesar aí de manter o desconto, o ministro já adiantou que isso não pode interferir no congelamento do diesel, como queriam os caminhoneiros, que pode haver aí aumento no valor do preço do diesel, aumento no valor do preço do diesel e aumento também no custo total do envio de mercadorias, né, do frete. Sim. E isso acaba também refletindo no bolso de quem vai no supermercado, por exemplo, fazer as suas compras, né? Normalmente sempre acaba refletindo no bolso do consumidor, né? Foi uma greve onde o governo não estava preparado para reagir, foi muito lento, não teve habilidade para negociar, achou que tratava-se de uma brincadeira por parte dos caminhoneiros. Mas é difícil, né, Bruno? Porque é um governo que já está no fim, né? Ele não tem respaldo. Sim. E fica muito difícil, como o Alessandro falou para a gente que é empresário, o Brasil precisa muito de capital estrangeiro. Então, como é que você vai ter investimento estrangeiro com essa insegurança toda que a gente tem no nosso país, né? Então, realmente está mais que na hora de vir um novo governo passar a régua nesse ano de 2018 e começar um 2019 um pouco melhor. Eu espero que o pessoal preste um pouco atenção na hora de votar, né? Tá na hora da gente começar um país novo aí agora. Desirê, já aproveitando aí a fala do Marcelo em passar a régua e começar um país novo, qual a sua expectativa em relação a essas eleições, tendo em vista essa série de crises que a gente está passando no final dessa gestão do governo Dilma/Temer, né? Porque um fez 2 anos, o outro está completando. Com esses candidatos que hoje se apresentam, com as propostas que vêm sendo formuladas, né, apresentadas aí, pelo menos inicialmente agora nesses programas de debate, é uma esperança ou é mais um pessimismo para o que vem para o Brasil? Eu espero que seja uma esperança, né? Até porque depois de tudo que nós passamos, eu imagino um medo também do político. Hoje está muito mais difícil você ter uma... Eu acho que todos estão assim mais acordados para a política, coisa que antes não acontecia. Então, eu imagino que até o político que entrou pensando num lado ruim, hoje ele tem um pouco de medo. E todo mundo está querendo mudar. Eu imagino que está vindo um pessoal novo. Eu acho, pelo menos ao meu ponto de vista, que a mudança vai ser positiva. Espero. A gente espera. Pelo menos é isso que eu espero. Vai demorar, né? Porque não dá para se mudar uma política de um dia para o outro. Mas eu espero que seja uma mudança positiva, sim. Com certeza. Lembrando que já diria o pensador que é o governante que deve temer o seu povo e não o povo que deve temer o governante. Agora, 8 horas e 11 minutos.
E uma reunião entre o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casemiro Silveira, e representantes de vários sindicatos ligados ao setor dos trabalhadores portuários pode ser mais um passo em direção à solução do impasse do Fundo de Pensão dos Portuários, o Instituto Portos. O encontro, solicitado pela Federação Nacional dos Portuários, solicitado pelo representante aqui, Eduardo Lírio Guterra, deve acontecer nesta sexta-feira, né, dia 3, em Brasília. O grupo de trabalhadores pretende apresentar 3 pontos principais para avaliação do ministro. A primeira solicitação é que para o ministro possa agilizar o agendamento de uma reunião de conciliação entre os Ministérios do Transporte e do Planejamento, representantes do Portos e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que havia sido solicitado pela categoria há mais de 40 dias. Alessandro, essa questão do Portos é um outro tema de abrangência nacional, mas impacta diretamente aqui na região pela quantidade de trabalhadores portuários que tem aqui a região da Baixada Santista e que dependem muito do Instituto Portos. O Instituto Portos foi criado ali no final da década de 80 e no meio da década de 90 começou a ser abandonado pelo governo federal, e esse abandono só aumentou de acordo com os anos. Hoje, o rombo no Portos é de 3 bilhões de reais. Assim como a gente fala da questão da previdência em âmbito nacional, que está sendo deficitária, o Portos é um outro exemplo. E os trabalhadores portuários têm sofrido muito, não só os trabalhadores portuários, como também os aposentados, porque devido ao rombo se aumentou a alíquota de arrecadação em 27%. Então, o aposentado que já não tem muito dinheiro, ele tem que passar a contribuir com 27% da sua aposentadoria para cobrir o rombo do Portos. Realmente é um baque, né, para quem depende desse Instituto de Previdência. Verdade, Bruno. Na verdade, Bruno, todas as vezes que a gente fala da Previdência, a gente sabe que hoje isso aí é um processo sistêmico que vem se alongando por décadas, né, na verdade, no Brasil, né? Então a gente está falando de uma categoria especial que para nossa região é muito importante, tem uma história com a nossa cultura, né, que são os portuários, afinal de contas, o maior porto da América Latina. A gente, na verdade, eu acredito, hoje eu tenho acompanhado muito os processos de automação no mundo inteiro, né, e nos portos não são diferentes, isso já começou alguns anos atrás, já impactando demais, né, essa classe. Vai infelizmente, por conta, inclusive, do que a gente fala agora da indústria 4.0, né? Vai impactar outras classes também, né? No caso especial dos portuários, eu não tenho dúvida que a gente vive numa seara bastante delicada, porque nós estamos falando de uma instância, né, que tem uma área de governança federal, uma área de governança estadual, uma área de governança municipal. Cara, é realmente um grande problema, né? Na verdade, é muita ingerência, é muito cacique aí para poder dar conta dessa questão. E é lógico que quem sofre, quem fica no meio disso tudo, é o trabalhador, né? Eu acho que, de verdade, a gente, quando está falando de Brasil e quando a gente fala de produtividade, a gente, por exemplo, para alguns países da Europa, Estados Unidos, nós temos um nível de produtividade no Brasil muito baixo, né? Isso é lógico que tem reflexo com base no problema de educação, né, que se arrasta também durante muitos anos. E nós vamos ter que buscar uma solução que seja, que busque o equilíbrio entre todas as partes. A gente está vivendo um problema sério no Brasil. A gente chegou a um momento em que, infelizmente, todo mundo vai ter que ceder um pouco, né, para poder buscar um meio de manter essas instituições funcionando e cooperando de forma econômica para toda uma região, né? Porque quando a gente fala, lógico, da área portuária, ela tem um impacto enorme na nossa economia local também, né? Não são só os portuários em si, né? Mas toda a cadeia de transporte, logística, é uma cadeia muito forte, que sofreu muito com essa crise, né? Do ano de 2016, 2015, sofreu muito aí. Então, a gente espera que essas pessoas que estão à frente de toda essa gestão, e com certeza são as pessoas mais competentes para poder fazer isso, busquem a melhor solução para, principalmente, privilegiar esses aposentados, como você mencionou, né, Bruno? Marcelo, o Alessandro estava citando a questão da gestão do porto. A TV Globo, no sua edição estadual do Bom Dia São Paulo, ela tem feito uma série de reportagens com cada região do estado de São Paulo, mostrando o que o próximo governante do estado precisa fazer.
E no caso da Baixada Santista, a TV entrevistou o Sérgio Aquino, que é hoje presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP, e o Sérgio Aquino bateu na tecla de municipalizar a gestão do porto. Hoje nós temos muita interferência da União em cima da gestão portuária. E o porto, como, por exemplo, fala o professor Hélio Alite, que é especialista nessa área portuária, o porto não fica em Brasília. Então é necessário realmente que traga esse olhar, a gestão do porto, para quem vive diretamente, é impactado pelo porto diretamente, e não tomada decisões apenas por quem está lá de terno e gravata no meio do cerrado, né? Isso aí é muito comentado aqui, né? Porque às vezes você tem o próprio ministro dos portos, não conhece nada de porto. É óbvio que você tem que colocar alguém da região, como presidente da CODESP, tem que ser alguém que vive isso, que milita isso, porque impacta diretamente, como o Alessandro falou, impacta diretamente na economia da região. Praticamente todos os que moram aqui em Santos têm algum parentesco com algum portuário. Então, você não pode tirar quase 1/3 da renda do portuário, trabalhou uma vida inteira pelo porto e hoje tem um desconto, como você falou, de 27%. Isso equivale a 1/3 do salário do cidadão. Então, provavelmente ele vai ter que voltar para a economia. Com toda essa automação que está havendo, cada vez menos empregos vão ser gerados nos portos, e a gente sabe que a Previdência vive da contribuição dos ativos. Então, se você vai diminuindo a massa de trabalhadores que vão pagar essa contribuição, obviamente a gente vai ter um rombo lá na frente. É problema de gestão. Como tem problema de gestão no fundo do portos, tem problema de gestão na questão previdenciária, em todos os fundos de pensão, existe problema de gestão. Então, o Brasil precisa, de novo, falando da questão das eleições, o Brasil precisa acabar com essa divisão que houve no país. O Brasil precisa se unir e investir em emprego, porque o que vai salvar esse país é emprego, educação e emprego. É isso que vai salvar, isso é que salva um país. Só que aqui as pessoas ficam brigando por interesses. Esse aqui é o problema. Infelizmente, né? Infelizmente. Desirê, citando a questão do emprego ainda, o porto, é lógico, é uma área que emprega muito historicamente na Baixada Santista, mas também a questão da área industrial, do polo industrial de Cubatão, foi uma outra região que também tinha muitos empregos e desde a crise que abalou o país, vem fechando muitas vagas. Eu acho que o próximo governante do estado, até do país também, ele tem que ter um olhar especial, não só para o porto, mas também para essa área industrial em Cubatão, que sempre foi muito rica. Sim, na verdade, o porto é uma parte, né? Nós temos que olhar sempre em questão do mundo, assim, de tudo. Cubatão, Santos, São Vicente, é muito complicado tirar um setor do trabalhador mesmo, a pessoa vai se encontrar, se relocar, é bem difícil. E hoje o mundo está crescendo, está tudo se modernizando e as pessoas têm que estar mais estruturadas para também conseguir se realocar em algum lugar. Precisa também estar em constante atualização. Atualização. Não adianta ficar... por exemplo, hoje faz a faculdade e estaciona ali, que você vai acabar indo para nenhum lugar, realmente. Agora, 8h19. Registrar algumas participações aqui, o José Roberto Frutuoso dando olá a todos que participam dessa edição do Manhã de Notícias. E a Ângela Prado está perguntando aqui para a Desirê o que ela acha do futuro do país que tem maior quantidade de impostos, como o microempresário está aguentando neste momento. O microempresário, dependendo do setor dele, é muito complicado falar, porque o microempresário é aquele que recebe pouco, paga-se muito, não tem uma estrutura do governo ainda, mesmo com as facilidades para o microempresário, de licitações, eles têm que estar muito atualizados nas regras, conversando sempre com o seu contador, conversando sempre com o seu administrador, investindo mesmo em conteúdo, para conseguir fugir um pouco dessa questão para fugir um pouco e conseguir se adequar mesmo na empresa. Hoje está bem complicado para qualquer empresário, para qualquer trabalhador. Marcelo, falando ainda dessa parte do contador,
Hoje o contador tem muito trabalho para lidar com o empresário? Ou eles estão já mais atualizados nesse setor? Não, tem muito trabalho. Falta um pouco... o que deveria haver, essa parceria contador-empresário, ela tem que ser mais ligada. O empresário, ele tem que se preocupar muito, ele tem que se preocupar em vender, ele tem que se preocupar em comprar, mas a carga tributária no Brasil é muito grande. As obrigações acessórias são muito grandes. Então, é muito importante essa ligação empresário-contador. Como bem disse aqui a Desirê, a situação não está fácil. A situação do mercado, em qualquer segmento que você tenha, ela não está fácil. E a Receita Federal, ela está na porta de todo mundo para arrecadar. A Receita Federal faz um trabalho, eu vou ser até meio linchado aqui, Bruno, porque assim, eu gosto muito do trabalho que a Receita Federal faz. Eu acho que eles são muito competentes no que eles fazem. A Receita arrecada muito bem. O executivo no Brasil é que gasta muito mal. O executivo, o governo federal é que gasta muito mal, né, Alessandro? É verdade. A Receita Federal faz o que os nossos políticos aprovam. Eles têm uma carga tributária alta para arrecadar e eles estão implementando cada vez mais a sistemática de cobrança, estão se aperfeiçoando mais, cada vez mais aí no combate à sonegação, o que é uma coisa importante. Mas a carga tributária, quem define são os congressistas. Por isso que eleição é uma coisa importante. Quem gasta o dinheiro é o executivo. A Receita Federal cumpre a parte dela. E aí fica muito difícil realmente para o empresário lidar com uma carga tributária tão alta. O ideal é que fosse que todos pagassem menos e uma gama maior pagasse. Quando todos pagam mais, o imposto é menor e se arrecada melhor. Agora, tem que se gastar melhor também, que se gasta muito mal aqui no Brasil. Até pegar um gancho no que você falou, quando a gente estava falando da questão dos portos, é muito importante que haja uma requalificação do trabalhador. Entendeu? O mundo ele vai se aperfeiçoando, a informática é uma realidade, determinados cargos, determinadas operações que eram feitas braçais, principalmente no porto, como bem disse o Alessandro, com essa tecnologia toda que vem, precisa haver uma reciclagem. Pegando lá o teu primeiro tópico que você falou das matérias, foi a questão dos combustíveis. Sim. Uma vez ouvindo um economista falando, aí você vê como é duro uma pessoa, ele falou do corte do trabalho, do que no Brasil precisaria ter com uma certa urgência, o abastecimento tipo self-service. Eu vou no posto de gasolina e eu mesmo abasteço o meu carro, que isso traria uma economia na bomba. Mas e o desemprego que isso iria causar? Sim, nós estivemos aqui até com o presidente do Sindicombustíveis, Rezan, isso. E ele citou realmente exatamente, isso. Isso aí vai acontecer? Vai acontecer, não tenha dúvida que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai parar no posto de gasolina e vai abastecer o nosso carro. Mas isso tem que ser planejado. Eu não posso amanhã, numa canetada, colocar todos os frentistas na rua. Entendeu? Então existe uma proteção entre o sindicato patronal e o sindicato de desempregados. Eles têm lá uma proteção na convenção coletiva deles que impede isso. Como houve o corte na época, alguns anos atrás, do cobrador de ônibus. Sim. Essas coisas têm que acontecer, mas elas têm que acontecer com responsabilidade. Elas têm que acontecer com previsibilidade. Olha, daqui a X anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai acabar com essa função. E você vai treinando essa massa que provavelmente vai acabar ficando desempregada, você vai treinando. Mas é tudo com responsabilidade, tudo com gestão, né? Sim, o que falta muito no nosso país é gestão, né? Nada que se faça de forma abrupta, de afogadilho, acaba dando certo. Com certeza. Agora, o Marcelo falou que a Receita faz muito bem o trabalho dela. Ela faz tão bem o trabalho que ela até fiscaliza perfil de Facebook para ver se a sua vida social no Facebook condiz com aquilo que você está arrecadando, por exemplo. Agora, Alessandro, um ponto que a Desirê e o Marcelo também citou, que é a questão da tributação. Eu acho que a reforma tributária talvez seja o principal tema a ser debatido e o menos que deixa os políticos menos confortáveis com isso, né? Menos confortáveis com essa situação. Mas a reforma tributária no Brasil, ela é mais do que urgente, né? Existem diversos pontos, como, por exemplo, não há
uma cobrança em cima de dividendos no Brasil. O então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tomou essa iniciativa para trazer os investimentos externos para o Brasil, até de uma forma sensata, mas hoje se transformou numa máquina que os bancos utilizam muito. Por exemplo, Itaú anunciou ontem um lucro de 6,2 bilhões, que é um lucro que vai ficar para as famílias proprietárias do banco. E esse lucro não chega nem perto do governo. E é um dinheiro que está sendo deixado de arrecadar, por exemplo. Na verdade, assim, os bancos, no meio de tudo isso, com certeza, são os maiores beneficiados, né? Dentro de todo esse sistema que a gente está vivendo. O Bradesco anunciou também um lucro no primeiro semestre de 9,5 bilhões de reais. Lucro, né? Como você falou, dividendos. Lucro então, líquido, né? Lucro líquido é o que vai ficar para as famílias, é o que você falou, né? É lógico, estão lá, a gente... todo mundo trabalha para ter lucro, isso é um fato, né? Todo empresário, na verdade, tem que trabalhar para ter lucro. Mas uma coisa que o Marcelo falou é verdade, infelizmente ainda a gente vê, e eu tenho a oportunidade de atender também muitos empresários, e infelizmente nós temos uma classe empresarial que ignora as questões tributárias, que ignora realmente todo o trabalho, por exemplo, o trabalho que a contabilidade executa dentro para os empresários. Eu costumo dizer que ela é um pouco velada. O empresário não sabe o que o contador está fazendo. Quando a gente fala de obrigações acessórias, ele acha que o contador, na verdade, só emite guia e cobra. Né? Então, assim, infelizmente, o empresário ele vai precisar investir cada vez mais na capacitação dele como gestor, porque quando você se torna empresário, você tem que, na verdade, aprender a dar conta de tudo. Né? Você entrega o seu serviço normalmente, então você é um técnico, você faz a parte técnica, você tem que cuidar da administração, você tem que cuidar da parte de propaganda, você tem que vender, e a parte tributária a gente delega para o contador e acha que ele tem que resolver tudo. Na verdade, é um grande equívoco. Né? Eu acho que isso é uma questão de educação ainda. Quando a gente fala de educação corporativa, né? As pessoas precisam entender, os empresários precisam se apropriar sobre os impostos. O que ele está pagando? Né? Para onde isso vai? Eu acho que isso é uma questão fundamental, né? A gente também falou sobre capacitação, né, nesse quadro. E, de verdade, esse é um outro assunto muito sério. Eu vejo ainda... é uma questão também de consciência. É muito comum as pessoas investirem muito em estrutura física, e é claro que isso é importante no momento que você está montando uma empresa. Mas quando você fala de investir no desenvolvimento e capacitação dos seus colaboradores, ainda existe um grande tabu, né? As pessoas não veem necessidade de preparar seus colaboradores para que eles possam estar oferecendo melhores resultados, né? E de verdade a gente vem nesse processo, falou tanto de gestão, a gente fala de gestão pública, mas nós temos um problema de cultura no Brasil de gestão em todos os âmbitos. Isso que você falou, todos os âmbitos, né, Marcelo? Alessandro, às vezes você faz um investimento, R$1 milhão, exatamente. Você aplica R$1 milhão no teu empreendimento e não qualifica o teu funcionário. Esse é um grande problema. Teu empregado. E aí você não está ali presente e você vê que o teu negócio ele tende a falir. Sim. E você não consegue descobrir aonde. E é justamente isso que você falou. Você bota ali você monta uma Ferrari, mas você coloca um amador para dirigir. E é fundamental, porque quem atende, quem lida com o público, presta um serviço. Mesmo aquele que vende uma mercadoria, ele não deixa de prestar um serviço. E às vezes ele tem um colaborador insatisfeito, um colaborador mal treinado, então ele tem um investimento grande, mas que ninguém está tocando. Eu costumo dizer sempre, quando a gente fala de gestão, eu resumo sempre numa frase assim, falo, negócios são pessoas. É isso aí. Na verdade, negócios são pessoas. Se nós estamos aqui hoje, por exemplo, né, esse estúdio sem ninguém aqui não seria nada. É verdade, né? Então, negócios são pessoas em todos os âmbitos, né? De uma banca de jornal a um grande banco, o que faz girar, o que entrega o resultado são pessoas, né? Então, investir em pessoas é investir em gestão, né? É investir na construção de uma cultura com foco em produtividade, em transparência, né? Eu acho que o accountability, a gente investir nisso hoje é fundamental para que nós possamos ter melhores resultados, né? A curto e longo prazo. Né? O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o Nicolau Miguel Obeide, ele bate muito nessa tecla da qualificação do profissional. Ele fala que até existem as vagas, mas falta quem esteja capacitado para poder ocupá-las. Agora, Desirê, falando da parte de contabilidade, até citando o que o Alessandro falou,
que os empresários também deixam de quitar os seus tributos, e a gente citou aqui a questão da Previdência, citando também o Instituto Portos, dos 10 maiores devedores do INSS, por exemplo, a gente tem aqui a Varig, a JBS e a VASP somadas dá mais de 8 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados. O empresário, ele tem realmente esse desleixo na hora de arcar até com as obrigações trabalhistas? Ele tem sim. Mas é uma questão até, eu estava conversando até com o Marcelo, uma questão até um pouco cultural e complicada de ser analisada. Primeiro, que existe mesmo uma dificuldade do empresário em pagar os seus impostos, porque eles são realmente altos e no Brasil nós pagamos normalmente 2 vezes as mesmas coisas. Nós pagamos impostos para ser voltado para educação, saúde, e pagamos escola particular, pagamos plano de saúde, porque tudo aqui nós temos que pagar 2 vezes, né? Particular, privado e os impostos que deveriam ser feitos para isso. Porém, também existe no Brasil uma questão de isenções, refis para não devedores. Então, você entra num conjunto que é complicado de aconselhar o seu cliente. Às vezes você tem vontade de falar, paga, vamos deixar tudo certinho a empresa, mas dependendo do seu imposto, você fala para ele assim, espera o refis, porque vai vir uma isenção, às vezes 100% dos juros e multa. Daí aquele cliente que veio, que por exemplo agora entrou aqui para a prefeitura, vocês também, tanto a de Santos quanto a de São Paulo, Santos e São Vicente, vocês estão com IPTU e ISS também, o refis. Então assim, como eu vou falar para o meu cliente pagar e fazer um parcelamento, sendo que provavelmente vai vir um refis e vai me isentar de 100%, às vezes pagando à vista. Então é uma questão tributária que tem que ser mesmo readequada, como você falou, fazer um estudo real tributário, ver o que pode ser para ficar um valor, um imposto acessível para todas as pessoas pagarem, todas as empresas pagarem, e não ficar essa questão de grandes empresas como a que você citou, JBL, não pagando impostos. Isso para o cofre público é um desfalque muito grande. Então, é bem complicado. Essa readequação tributária é muito necessária. Essas empresas, se elas esperam refis, mas também elas têm que ser boas pagadoras, né? Não adianta... Não, todos temos, né? Todos temos. Porque existem empresas, por exemplo, que elas vivem de licitações. Sim. E o que acontece? Quando elas estão com cadastro negativo, elas não podem participar. Não conseguem participar. Elas esperam refis para começar a pagar, pagam 1 ou 2 parcelas, que daí dá o cadastro... Tira a certidão. Tira o cadastro positivo, ela começa a poder participar de novo de licitações, ela deixa de pagar novamente, né? Esse é o problema tributário brasileiro. Tem que ser feito uma coisa, não um jeitinho. E o Brasil ele é feito de jeitinhos. Tem que ser uma coisa real e acessível. Porque também os tributos hoje, para uma empresa, acaba ficando um pouco inacessível. É muito alto a quantidade que nós pagamos. E depois, foi o que eu falei, nós pagamos 2 vezes. Nós pagamos em tributo e depois pagamos no privado. Tudo. Educação, saúde, segurança. Então, tem que ser investido em estudo, investido no sistema mesmo, na segurança. E usando o dinheiro do cofre público para essa parte, eu tenho certeza que o brasileiro vai pagar e vai pagar feliz, se ele não precisa pagar 2 vezes. Com certeza. E torcendo para que as agências que deveriam olhar pela população parem de olhar para as empresas, né? Por exemplo, a ANS, que trabalha mais para os planos de saúde do que para a população brasileira. Agora, as agências reguladoras, né? Que isso. O intuito da criação delas foi bem elaborado. A execução delas é que é muito ruim, né? Com certeza. 8h34. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar, prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices.
a melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados, 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na Rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. Você sintoniza ZYU 752 9 FM, transmitindo em 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8 horas e 36 minutos, estamos de volta com a edição do Jornal Manhã de Notícias no 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site 9fmsv.com.br. Você também ouve a Nova FM diretamente no seu celular, é só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS. Você também pode acompanhar a Nova FM diretamente no Facebook com a nossa live que já está rolando neste momento, facebook.com/novafmsv, e também participar conosco via WhatsApp, mandando seu recado, a sua pergunta para o 13991214342, 13991214342, edição desta quarta-feira que recebe Alessandro Gonçalves, Marcelo Pinheiro e Desirê Pinheiro. Agora 8 horas e 37 minutos. Esporte. E voltamos com a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira temos aí jogos dos times paulistas, temos o Corinthians e o Santos em campo. Quem entra em campo primeiro aqui é o Santos, não é isso? É o Santos, entra às 7h30 da noite na Vila Belmiro para enfrentar o Cruzeiro. O Santos com técnico novo, Cuca estreando no comando santista. O Santos que deve ir a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz ou Luiz Felipe Dodô, Alisson, Diego Pituca e Jean Mota ou Léo Cittadini. Na frente, Bruno Henrique, Rodrigo e Gabriel Barbosa. Essa é a primeira partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A segunda será disputada no dia 15 de agosto, também às 7h30 da noite no Mineirão. Já mais à noite, o Corinthians recebe a Chapecoense na Arena Itaquera às 9h45 da noite, o jogo com transmissão em TV aberta. Corinthians que deve ir a campo com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar. O meio-campo formado por Gabriel e Douglas, e na frente Pedrinho, Jadson, Matheus Vital e Ángel Romero. O homem que ultrapassou o Ronaldo Fenômeno no número de gols pelo Corinthians, só que precisou do triplo de jogos para isso. Está aí então a Copa do Brasil. Amanhã temos o Palmeiras enfrentando o Bahia na Fonte Nova, às 7h15 da noite. E o São Paulo também deve jogar pela Copa Sul-Americana. Agora 8 horas e 39 minutos. Alessandro, falaram um pouco sobre a Nurture RH, agora sim falando o nome certo. Há quanto tempo já em atividade a Nurture? Há 4 anos já em atividades, né? Na verdade, com a Nurture, né? Eu sou psicólogo, há 12 anos trabalho nessa área já como consultor empresarial na área de recursos humanos, desenvolvendo um trabalho com empresas de vários segmentos, né? Muito focado hoje na área de educação corporativa, justamente com base naquilo que a gente falou anteriormente, por sentir a necessidade, né? De poder estar ajudando os empresários a capacitarem as suas equipes. Então, nós falamos que nós trabalhamos para poder desenvolver equipes de alta performance. Esse é o nosso objetivo principal. E atrair as melhores pessoas para o seu negócio, né? Já que se você quer ter a melhor empresa, você tem que ter as melhores pessoas dentro do seu time, né? E quais são os principais objetivos na hora que você senta com o empresário? Quais são os principais tópicos a serem debatidos? Olha, uma das coisas que a gente percebe, é muito comum ainda a gente escutar empresário reclamando de colaborador, né? Isso é uma coisa comum, infelizmente. Isso é uma seara também longa.
E hoje o principal tópico é a gente trazer para o empresário a consciência da autorresponsabilidade na gestão dessas pessoas, né? De entender que essas pessoas, elas são parte integrante de um time que precisam estar alinhados com o propósito do negócio. Infelizmente, tem muito empresário que não entende a importância de poder estar dando uma diretriz para o trabalho daquele colaborador. Então, nós trabalhamos muito com foco nisso. Em ajudar o empresário a estruturar, por exemplo, desde um processo de integração. No momento que você contrata um colaborador, para você colocar ele dentro da sua empresa, ele precisa passar por um processo de integração para entender qual é a missão, qual é a visão, quais são os propósitos, quais são as metas da empresa, qual é a meta daquele colaborador dentro daquele cargo, dentro da empresa, né? Infelizmente, a gente vê poucas empresas fazendo isso ainda, né? Então, os colaboradores, às vezes, praticamente são jogados, né? Não, começa aí. Começa fazendo o quê? O cara não sabe nem para que foi contratado. A gente ainda vê muito disso. Então, nós trabalhamos muito focados em atrair, reter e desenvolver talentos. É o que a gente se propõe dentro do trabalho que a gente desenvolve com os empresários aqui da nossa região. Marcelo, é interessante esse trabalho que o Alessandro desenvolve, porque aí eu vou até passar uma experiência pessoal que é importante que o empregado tenha também o feedback, né? Saiba também onde está errando, o que está fazendo certo, até para não repetir os mesmos erros. E às vezes o empresário, o proprietário do estabelecimento, ele tem uma série de críticas sobre o trabalho que está sendo desempenhado pela equipe, só que ele também não sabe como passar isso e como fazer para o seu funcionário melhorar o desempenho, né? É fundamental. Esse treinamento é fundamental. Você reciclar a sua empresa, você fazer reuniões com os teus colaboradores, para que eles não cometam esses erros, que é como a gente falou aqui agora há pouco, né? Você faz um investimento financeiro e esquece de investir no pessoal. É o pessoal que vai lidar com o teu cliente. Quando um colaborador meu vai conversar com um cliente nosso, ele é a Alfa Contabilidade, ele é a extensão da minha empresa. Exatamente. Então não adianta eu me estruturar todo, mas eu não reciclar e não educar e não posicionar dessa forma o meu colaborador. Porque é ele que vai me representar, é ele que vai levar os objetivos da minha empresa para frente. Isso no comércio, no serviço, é fundamental. Treinar, investir. Hoje você tem quase que investir no material humano da mesma forma que você investe em tecnologia, em bens, enfim, não tem como a tua empresa ir bem se a tua equipe não estiver focada e estiver bem treinada. Isso é fundamental. E sabe uma coisa que é muito comum ainda, Bruno? Os empresários, eles erram muito, porque é muito comum eu escutar assim: processo de recrutamento e seleção, as pessoas não entendem como que esse processo se dá. E às vezes eu escuto de gente assim: com tanta gente desempregada, eu vou contratar esse serviço para quê? A grande questão imagina se você colocasse o Neymar no gol, se ele seria o cara, né? É uma questão de perfil, né? É uma questão de entender realmente o perfil daquela pessoa que você está trazendo para dentro do seu time, para verificar se ela dispõe das competências técnicas, mas principalmente as competências emocionais, para poder lidar no dia a dia com as demandas que a empresa possui, né? Então, ainda é um problema muito sério nesse sentido de cultura, né? Do empresário entender que ele precisa investir já desde o momento que ele está trazendo a pessoa. Quem é que eu estou trazendo? Qual é o perfil, né? Qual é o cargo, né? E fora isso, depois a parte relacionada à gestão, né? De estruturar de forma clara. Agora eu acho que com o e-social, né? O Marcelo está vivendo isso com certeza também. A gente vai começar a ter estruturas um pouco melhores, por exemplo, em relação a descritivos de cargo, que é uma das prerrogativas, uma das exigências do e-social. É um instrumento simples, mas que poucas empresas dispõem, né? De uma maneira objetiva, um descritivo de cargo, né? E agora com o e-social, eu acho que isso vai facilitar também um pouco. Como o Alessandro falou, é fundamental a profissionalização, né? Você tem que profissionalizar. Hoje o que a gente mais escuta é isso. Aquela questão de você ter uma empresa, abrir uma empresa e ficar controlando ela, às vezes, no canhoto de cheque do seu negócio. Tem muito empresário que ainda faz isso. Controla a sua margem de lucro pelo canhoto de cheque. Isso não existe mais, isso aí ultrapassou. Você tem que estudar, você vai ter que estudar sempre. Quem acha que vai montar uma empresa e vai enricar de um dia para o outro, isso já acabou, isso já não existe mais. Então, se você não quer estudar, se você não quer se aperfeiçoar, continue sendo empregado, continue tendo alguém mandando em você.
Porque se você quiser empreender, você vai ter que estudar sempre. O dia que você resolver empreender, você vai estudar até o fim dos seus dias, não tem jeito. É verdade. Sim, mas aí quando você é empregado, você tem alguém que manda em você. Agora, o sonho de todo brasileiro, pelo menos, é ser um empreendedor. Mas aquele cidadão que acha, né, Alessandro sabe disso, aquele que acha que vai montar um negócio e vai viver de rendas, ele vai acordar de um sonho e vai ter um pesadelo, viu? Aí esse literalmente vai colocar o Neymar no gol. Vai ficar caindo toda hora. Agora, Desirê, uma questão que o Marcelo citou, que o empregado também faz parte do cartão de visitas da empresa. E quando o empresário deixa de olhar para aquele empregado, e o empregado começa a se sentir insatisfeito no trabalho, ele também passa a ser uma publicidade negativa, né? Porque a facilidade que ele tem para chegar no círculo de amigos dele e começar a criticar o trabalho que ele tem ou a empresa, acaba se tornando uma corrente negativa também para o empresário. Com certeza, é um ciclo, né? Por isso que o investimento no seu funcionário é essencial. Uma boa equipe se torna uma boa empresa. Não existe uma empresa sem uma equipe. Então, é essencial mesmo esse treinamento. Agora, Alessandro, para quem quiser contratar os trabalhos da Nurtury Intelligence, né? Isso, Nurtury RH, como é que pode encontrar a empresa? Bem, nós estamos ali na Washington Luiz 173, em Santos, né? Nosso site é nurturyintelligence.com.br e através do meu telefone mesmo, mais fácil, né? Que é o 13-99756-3609. Uma coisa que eu acho que é importante a gente citar, é muito comum às vezes o funcionário fala assim, eu tenho que motivar o cara. Eu falei, não é uma questão de você motivar o cara, ele sabe os motivos pelo qual ele sai da cama, né? Ele tem que pagar a escola do filho, ele tem que colocar comida no prato dele. O grande papel, eu falo pro empresário, eu falo assim, se você não desmotivar, já tá bom pra caramba. Né? Então, se você paga o salário no dia, por exemplo, você não está desmotivando, você está cumprindo com aquilo que você prometeu, né? Se você oferece os recursos básicos, por exemplo, de estrutura de trabalho, né? Você já não está desmotivando. Então, é uma questão de responsabilidade, de cada um assumir a responsabilidade. Aí já me perguntaram assim, Alessandro, e se o cara, eu dou tudo para ele, toda a estrutura, cumpro com o que foi combinado e ele não faz a parte dele? Eu falei, faz o que é importante fazer para mim, demite o cara, pô. Porque o cara que não é responsável, não é uma questão de treinamento, por isso que eu falo, é mais uma questão de perfil, de entender essa competência emocional de autorresponsabilidade, né? E com certeza... investindo nisso você vai ter melhores resultados. Com certeza. Agora, 8 horas e 47 minutos. 8 horas e 48 minutos. Registrar também algumas participações aqui. O Antônio José Lemos Vasques dando bom dia a todos. A Ângela Prado também elogiando o debate aqui realizado no Manhã de Notícias. Falar um pouco também sobre a Alfa Contabilidade. Marcelo Desirê, há quanto tempo já em atividade? São mais de 25 anos já, desde 92, então 25 anos na praça. Eu nem sabia, Alessandro, a gente é vizinho, porque eu estou na Washington Luiz. É mesmo? Caramba, estou na Washington legal. Luiz 61. O foco da Alfa Contabilidade é prestar serviço para as empresas em geral, comércio, indústria, prestadores de serviço. E, como o Alessandro bem falou, é muito importante que o grande desafio hoje que a gente vive na contabilidade, e é fundamental para que os empreendedores que estejam nos ouvindo, que se ainda não conversaram com os seus contadores, que conversem, que é o E-Social. O E-Social é fruto de um programa que o governo federal vem elaborando há alguns anos, o que a gente chama, quem é mais familiarizado, a gente chama de SPED. Então começou com o SPED contábil, o SPED fiscal e o E-Social nada mais é do que o SPED da folha de pagamento. É a folha de pagamento eletrônica com multas pesadas para aqueles que não cumprirem as exigências. Então, realmente, para aquele ouvinte que tiver agora sintonizado aqui na Nova, se ainda não conversou, procure conversar com o seu contador. É muito importante. É muito importante, ele já está em vigor e é uma realidade. E esse não vai ser mais prorrogado, não. O governo já prorrogou isso por 4 anos, não vai prorrogar mais. Vai doer no bolso. Vai doer no bolso. As mais multas do que no bolso, né? São pesadas. E não esqueça que a gente está lidando com um governo que precisa de caixa. E uma forma de arrecadar
autuando, infelizmente, é uma forma errada. Você falou em reforma tributária um pouquinho atrás, a gente precisava de uma reforma tributária, sim, mas a gente precisa também de uma reforma política, né? Mas aqui dá para mais 4 programas se a gente ficar falando disso. E ainda não vamos chegar numa conclusão. Não vai chegar. Mas o fundamental é isso. Esse é o alerta que eu queria dar aqui, aproveitar a tua audiência, é isso, para que o empresário que estiver nos ouvindo procure seu contador e vá conversar com ele o mais rápido possível sobre o E-Social. O E-Social não tem patamar, é de uma grande empresa, aquela empresa que tem um funcionário, um empregado, ele está sujeito ao E-Social, sim. A medicina do trabalho, que sempre foi uma coisa, os programas, PCMSO e outros programas para quem milita nessa área, que sempre foi uma coisa assim que as pessoas não levavam muito em consideração. Vamos só cumprir a lei. Agora não, também é passível de multa. Até quem tem uma empregada doméstica tem que ficar atento ao E-Social. Tem. Já faz hoje o E-Social. Agora, o E-Social da empresa, ele é muito mais complexo. E realmente tem que haver essa preocupação, sim. Os cadastros que tiverem mal feitos, com más informações, não vão passar e o governo vai autuar. Então, fica esse alerta aí pro pessoal. E Desirê, eu gostaria de saber, nesse trabalho de contabilidade, quais são as diferenças entre a pessoa física e a pessoa jurídica? Assim, qual é o mais fácil também de poder se trabalhar nesse sentido? Lá nós trabalhamos com a pessoa jurídica. Pessoa física só na época do imposto de renda, né? Ou aconselhamento ao cliente em questão de impostos e tributos, mas é uma coisa mais pontual. Com a pessoa jurídica, o mais complicado mesmo é conseguir toda a documentação, o empresário também ter essa conversa com o contador, que normalmente ele não se importa, não está querendo se estruturar. A empresa é um outro que tem o interesse de saber o que ele está pagando, o que é. Então, isso que eu acho o mais difícil. O mais difícil mesmo é ter a consciência de que precisa mudar e precisa se inteirar com a sua própria empresa. E é isso. Ainda existe aquele empresário que acha que não precisa de contador, que acha que vai conseguir fazer as contas sozinho? E aí ele acaba se complicando mais ainda? Só pra ele, entendeu? Tem sim, infelizmente tem. É assim, você tem de tudo na praça, né? Tem as pessoas que têm a consciência e que olham tudo como despesa, e o contador é um custo. Eu sei, vou falar em causa própria, né? Mas é um investimento. Eu acho o contador um investimento. Porque se você contrata uma assessoria ruim, vamos fazer um paradoxo aqui, é o mesmo que eu contratar um péssimo engenheiro civil, vai construir um prédio e esse prédio com 3, 4 anos ele vai cair. Ou então, se eu construir ele, eu tenho que dar uma garantia de 5 anos e eu vou passar o resto da minha vida atendendo as pessoas que compraram o meu imóvel. Então é assim, se você contrata um bom prestador de serviço, o risco de você ter um passivo tributário lá na frente, cometer algum erro e ser penalizado pelo fisco, é fundamental. Quem está na chuva é para se molhar. Se você abriu se você está a fim de empreender e abriu um estabelecimento, as leis estão aí, elas precisam ser cumpridas, tá? É o mesmo caso do Alessandro. Quem contrata, de repente você contrata 20, 30 empregados e não treina eles. E acha que contratar uma empresa de assessoria é custo. Sim. Então, quem olha na vida tudo como custo, vai ter problema. Não vai. Você tem que profissionalizar. E para profissionalizar, só trabalhando com gente boa. Você vai encontrar de tudo na praça. Excelentes advogados e advogados ruins. Você vai encontrar excelentes contadores e contadores ruins. Você vai encontrar ótimos empresários e empresários ruins. Quem olhar tudo na base do custo vai ter dor de cabeça. Não estou falando para pagar um valor muito alto, mas senta e negocia com o prestador de serviço para que você tenha um serviço que seja interessante para os dois lados. Entendeu? Se você me atende, você me paga bem, eu te atendo bem. E eu te atendendo bem, a chance de você ter um problema lá na frente é muito menor. Agora, Alessandro, eu acho que por coincidência a gente juntou aqui 2 setores que o empresário acaba fazendo a chamada economia porca. Exatamente. Né? Como o Marcelo falou, a questão de é custo, mas um contador e a parte de RH, se você acha que você vai conseguir gerir sozinho tudo isso na empresa, você acaba entrando pelo cano. Eu acho que, na verdade, o grande equívoco do pequeno empresário, principalmente, né? Grandes empresas, até por conta de todo o volume, de toda a demanda, ela tem que investir em gestão, porque senão ela não anda, né?
Quando a gente está falando do pequeno empresário, né, a gente tem ainda muito essa cultura. Eu falo que se fosse por demanda, contador e empresa de RH estava milionário, porque toda empresa precisa. Né? Eles pensam que não precisam, né? Mas todas as empresas precisam. E a gente vê muito isso mesmo, né? Realmente pessoas que acreditam que, não, contratar pessoas eu contrato, né? É uma questão de estudo e especialidade. Você pode contratar pessoas, a pessoa correta, que é a grande questão, né? Você desenvolver um programa de treinamento, claro. Eu acho que, por exemplo, quando você fala de treinamento de produto, é claro que a gente orienta às vezes algumas empresas e até constrói junto com eles a estrutura desse treinamento, que é sobre um produto. Ele que vende aquele produto, ele é o especialista sobre aquilo, né? Agora, quando a gente está falando de treinamento comportamental, isso é muito sério. Eu tenho um caso recente de uma empresária que me ligou pedindo para contratar uma equipe de 17 colaboradores. Ela tinha feito um empreendimento de construir um prédio, mobiliar esse prédio inteiro. E na hora que eu falei para ela o quanto que seria para fazer a colocação desses colaboradores, ela falou assim: você tá maluco que eu vou pagar por isso para contratar gente com tantas pessoas desempregadas? Eu falei, nossa, tá saindo mais barato do que conexão, né? Então o que ela talvez não pense, o que ela deixa às vezes de pensar, o que às vezes ela deixa de pensar é que ela vai contratar errado, Sim. Ela vai perder tempo, ela vai demitir aquela pessoa, vai perder dinheiro e vai perder tempo. Eu já escutei, então, Marcelo, contratar errado, o empresário falar para mim que turnover é bom. É isso. Eu falei, cara, a matemática é igual para todo mundo. Se turnover é bom para você, você tá vivendo uma outra matemática. Estamos falando de dinheiro, né? Mas ainda, Bruno, as pessoas pensam na ideia do RH, né, do treinamento, como uma atividade que está ligada ao humanismo. Lógico, eu como psicólogo principalmente me preocupo sim com pessoas. Porque eu acho que pessoas que estão felizes produzem mais. Pessoas que estão conectadas com seus propósitos de vidas e valores são mais engajadas. E no final entregam melhores resultados. É simplesmente por isso, né? Então, assim, eu acho que o empresário precisa entender. Eu já escutei muito empresário falar assim: eu pago o salário dele. Mas isso é obrigação. Isso não tem altruísmo nenhum, você pagar o salário de alguém que está lá entregando o tempo dele para você fazer, para entregar o resultado, né? Isso é o mínimo, né? É o que se espera, né, de qualquer empresário. Mas eu nesses 12 anos, eu estou vendo muitas melhorias. As consciências... Tá tendo já uma mudança de consciência. Eu sou muito otimista hoje nessa área aí. Eu conheço um caso de um empresário que ele não respeitava assim diversas normas trabalhistas. Por exemplo, ele contratava por 5 horas, mas os empregados trabalhavam um contrato de 7, 8 horas e ele nunca pagou esse extra a mais, não pagava feriados, uma série de obrigações. E aí, na hora que os funcionários saíram da empresa e começaram a entrar com ações trabalhistas, ele foi justificar para o grupo de funcionários, de colaboradores que continuaram ali na empresa: pô, mas eu era tão bom quando eles davam até lanche no intervalo. Até lanche. Ele acha que... Ainda é uma cultura que eu vejo mudança, né? Tá melhorando. Eu acho, até por conta da concorrência, né? Eu acho que até por conta da necessidade de você conseguir realmente hoje é uma questão de sobrevivência você investir em gestão, porque as margens hoje elas são baixas. Se você não conseguir gerir bem, você não tem resultado, né? Então, assim, investir em pessoas é investir em gestão, né? Trazer pessoas qualificadas. Agora, principalmente, eu vejo muito isso ainda, por exemplo, quando se fala de vendas. Eu trabalho muito com gestão de equipe de vendas. O cara contrata o vendedor e ele não sabe dar para o vendedor uma diretriz de trabalho, do que fazer, aonde buscar o cliente, sabe? Existe uma diferença entre estratégia e operação, né? Quem é o estrategista do seu negócio é o empresário. É isso que se espera de um empresário, que ele desenvolva a estratégia para que as pessoas possam operacionalizar essa estratégia e entregar o resultado. Então a gente tem esses equívocos ainda. Com certeza. E Marcelo, falando também da Alfa, quem quiser, os empresários quiserem contratar a Alfa, como pode chegar até vocês? Tá bom, a gente está ali na Washington Luiz 61, no 4º andar. Nosso telefone é 13-3224-7400. Ou maiores informações é só pegar no site www.contabilidadealfa.com.br. Alfa com F. Alfa com F, A-L-F-A. A gente vai colocar PH aí, inventar, não. Alfa com F. 8 horas e 59 minutos.
registrar algumas participações. A Pamela Pinheiro aqui mandando seu joinha. Aqui a Miriam Pinheiro pergunta: estou assistindo agora, está ao vivo? Sim, está ao vivo, Miriam. Estamos ao vivo, mas já estamos terminando, porque o relógio bateu 9 horas da manhã. Chegamos ao final desta edição do Manhã de Notícias. Agradecer primeiro ao Alessandro pela participação. Obrigado, Alessandro, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, igualmente. Agradecer também ao Marcelo pela participação. Muito obrigado, Marcelo, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bruno. Um prazer falar com todos os teus ouvintes. Muito bem, assim como o Marcelo e o Alessandro, agradecer também a presença aqui, a participação da Desirê, e até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, comandando a nave da Nova FM, e a principalmente você, ouvinte da Nova FM. Fique agora com a nossa programação musical. O Manhã de Notícias retorna amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias. Guarujá é uma cidade que já fez parte do território de Santos. O desenvolvimento econômico de Guarujá começou no fim do século XIX, com a criação de uma vila balneária. Foram feitos um hotel, um cassino, moradias e ligações por ferrovia e travessia marítima. Guarujá conseguiu emancipação em 1934. O distrito de Vicente de Carvalho é de 1953, com a ocupação de imigrantes nordestinos. O turismo e a atividade portuária estão entre as bases da economia de Guarujá. A cidade e suas histórias. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Assina, Vidinha! Assina, Vidinha! Assina, pô! Ele tentou me enrolar, me chamando de Vidinha, mas mulherada ele se deu mal. Preparou a papelada, inventou um falatório, me levou